Sabe aquela sensação de ver um grupo, uma equipe ou até uma família que tinha tudo para dar certo, mas que acaba se desfazendo em conflito? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto super antigo, lá da comunidade de Filipos, para entender o que causa essa desunião. E o mais importante, descobrir qual é o caminho para construir uma conexão de verdade. Então, bora lá. Para começar, a gente precisa entender que em qualquer grupo existe uma tensão fundamental. De um lado, o egoísmo, essa força que puxa cada um para o seu canto e que, vamos combinar, tem um poder de destruição enorme. Do outro lado, a comunhão. E aqui não é só estar junto, sabe? É ter uma união profunda, um propósito em comum. É bem nesse campo de batalha que a nossa análise de hoje vai acontecer. Para resolver um problema, primeiro a gente precisa entender a raiz dele, né? Então, nessa primeira parte, vamos agir quase como médicos. A gente vai diagnosticar os três elementos que, juntos, são a anatomia da desunião, para entender o que realmente envenena as relações de um grupo por dentro. E a raiz de tudo, segundo a nossa fonte, é o egoísmo. Aquela tendência que todo ser humano tem de colocar os próprios interesses, os próprios desejos, as próprias opiniões acima de todo o resto. É aqui que a maioria das rachaduras em uma comunidade começa a aparecer. E, claro, a partir do egoísmo nasce outra coisa, a ambição pessoal. É aquele momento em que o desejo de se destacar, de ganhar status ou de simplesmente estar certo se torna mais importante do que o bem-estar do grupo todo. Pronto, a semente do conflito já foi plantada. E o último ingrediente dessa receita para o desastre é a vaidade. Aquela necessidade constante de reconhecimento, de aplauso, de se sentir um pouquinho superior aos outros. Então pensa na combinação: egoísmo, ambição pessoal e vaidade. É o trio perfeito para implodir qualquer relacionamento. E olha só como isso tudo se manifesta na prática. O orgulho não fica só no pensamento. Ele vira rivalidade. Ele vai minando a confiança, gerando aquelas briguinhas internas. E o resultado? O grupo inteiro perde a força, perde o impacto, perde o que a fonte chama de testemunho coletivo. Ok, a gente já olhou bem para o que destrói. Agora vamos virar a chave. Vamos focar no que constrói. Vamos imaginar juntos como seria uma comunidade onde a união não é só uma palavra bonita no papel, mas uma realidade viva, pulsante, que floresce de verdade. Essa frase aqui, ela é o coração de toda essa reflexão. Ela resume uma escolha fundamental, né? Ou um grupo é governado pela soma dos egos de cada membro, ou ele é guiado por um propósito maior, um princípio que une todo mundo. E essa escolha, bom, ela define tudo. Bom, a gente já entendeu o problema e já vislumbrou a solução. Mas e o tratamento? Qual é o remédio? É exatamente isso que essa sessão vai mostrar: a prescrição, um plano de ação, um caminho prático para transformar conflito em comunhão. E o mapa para restaurar esses relacionamentos tem 4 passos bem claros. Primeiro, a humildade, que é uma decisão radical de considerar o outro mais importante que a gente mesmo. Segundo, ter um exemplo, um norte. Nesse caso, o texto aponta o exemplo de Cristo como a base da unidade. Terceiro, uma conexão que vem de dentro para fora. A fonte chama de espírito, essa força que une as pessoas de verdade. E por último, o passo 4, ação. Porque nada disso adianta se não virar prática, se não virar amor e compaixão no dia a dia. E no centro de todo esse tratamento está essa instrução super direta. A cura para o egoísmo e para a vaidade não é um sentimento, é uma ação. É uma decisão consciente de valorizar o outro acima de si mesmo. Tá, mas será que essa sabedoria de milhares de anos atrás ainda se aplica hoje? Com certeza. E é nessa última parte que a gente vai ver como esses insights são incrivelmente relevantes para os desafios que as nossas empresas, famílias e comunidades enfrentam agora. O cenário mudou, a tecnologia é outra, mas os desafios humanos, esses são os mesmos. O ego ainda é o maior obstáculo para a colaboração. As disputas internas continuam desviando o foco do que realmente importa, e a cultura da autopromoção muitas vezes acaba ofuscando o propósito coletivo. A lição é clara: a humildade ainda é a chave para qualquer relacionamento saudável. E com isso, a gente chega na conclusão central dessa análise. A solução para a desunião não está em vencer debates ou em provar que se está certo. A verdadeira transformação vem de uma mudança de postura, imitar um modelo de humildade e de serviço. E para fechar, fica esta pergunta para a gente refletir. Nós vimos o diagnóstico, a visão e a cura. A questão final é a aplicação prática. Se o egoísmo destrói e a humildade constrói,
como é que a prática diária da humildade poderia transformar radicalmente as comunidades das quais a gente faz parte? A resposta para essa pergunta tem o poder de mudar tudo.